meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos juntos para a nossa terceira aula do nosso curso de Introdução ao Evangelismo. E hoje vamos trabalhar o tema: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? E eu quero começar lendo o texto de Romanos, capítulo 1, verso 16, onde encontramos o texto da palavra de Deus dizendo assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, verso 16. É o texto que nós acabamos de ler neste momento, onde daremos a introdução do nosso tema de hoje. O que é o Evangelho? Nós vamos falar sobre o Evangelho do Senhor e o que de fato ele representa para a humanidade. Mas antes quero orar com você e pedir que Deus acalme a sua mente e o seu coração nesse instante, para que você compreenda este importante tema que tem muita relação com a comunidade cristã, com a Igreja de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, porque mais uma vez o Senhor nos permite estarmos juntos para aprendermos da Tua Palavra e entendermos o significado que tem a ministração da Tua Palavra para a vida daqueles que a ouvem. Que o Senhor nesse momento nos prepare, que o Senhor neste momento use o Teu Espírito para acalmar a nossa mente e o nosso coração, fazendo-nos entender o que vamos ouvir nesse instante. Obrigado por este momento e abençoa todos os meus irmãos que estão neste momento conectados, ouvindo esta aula. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido irmão. Preste atenção. O que é o Evangelho? O que o Evangelho tem sido para a Igreja de Cristo? Lendo o Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Paulo e seu exemplar amor por Jesus, demonstrando ali todo o interesse em divulgar a palavra de Deus. Ele mesmo afirmou que não se envergonha do Evangelho, pelo contrário, estava disposto a investir toda a sua vida para anunciá-lo. Nós também precisamos ter essa disposição. Mas antes de anunciar o Evangelho, precisamos conhecê-lo de fato. Se alguém te procurasse e perguntasse o que é o Evangelho, o que exatamente você responderia a esta pessoa? Será que a sua resposta seria completa, biblicamente fundamentada na palavra de Deus? Será que você teria condições de assim fazê-lo? Esse é um ponto muito importante para nós, queridos cristãos. Pior do que não entregar a mensagem é entregá-la de forma errada, incompleta e distorcida. Isso é muito pior. Por isso, precisamos gastar um bom tempo indo à palavra de Deus para descobrir ou, se necessário, redescobrir o significado da mensagem do Evangelho para nós. Ele tem que ter algum significado para nós, para que possamos passar a outras pessoas. Então precisamos de fato entender melhor o que é o Evangelho. Para entendermos melhor o Evangelho que devemos pregar, vamos passar por alguns textos hoje da palavra de Deus. Começaremos por Gênesis 1, 2 e 3, e com o relato da criação e a entrada do pecado no mundo, terminando com os capítulos 3 e 5 da carta de Paulo aos Romanos, sobre a obra de Cristo. Basicamente, nós vamos trabalhar estes pontos. Olhando para o livro de Gênesis, então, no início da criação, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia,
encontramos o relato da criação de Deus. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os versículos que se seguem, até o final do capítulo 1, nos contam que em 6 dias Deus criou todo o universo e que ao findar da sua criação, Deus olhou e viu que tudo o que havia feito era muito bom. Em Gênesis 1:31 é relatado isso. E é interessante observar no texto que quando Deus fala do homem, ele diz, não só diz que era muito bom, ele diz era muito, muito bom. Ele ressalta a criação, colocando o homem em destaque na criação. Lendo essa passagem, então, percebemos o destaque especial que é dado ao relato da criação do homem. Quando é dito no verso 27 que Deus o criou, o homem, e também criou a mulher, sua imagem, a sua semelhança, ele os criou. Além de portar a imagem de Deus, então, o homem, ou melhor dizendo, ao homem é dado a tarefa de se sujeitar a dominar a criação de Deus. É dado ao homem a tarefa de sujeitar e dominar a criação de Deus. Gênesis 1, 28 e 30 deixa isso bem claro. No capítulo 2 de Gênesis, mais detalhes são dados e acabamos descobrindo que o próprio Senhor foi quem soprou nas narinas do homem o fôlego da vida para torná-los almas viventes. Gênesis 2:7 relata isso. O relato continua. E no verso 17, vemos que o homem também recebe uma ordem de Deus. É dado a ele uma ordem. O Senhor lhe deu esta ordem: toda árvore do jardim comerás livremente. Olha só, hein? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente vocês vão morrerás. Gênesis 2, 16 e 17 descreve esta passagem. Como sabemos, também é no capítulo 3 que a história do homem e da mulher, e por consequência a história de toda a humanidade, toma um rumo drástico, pois ali nos é relatado a entrada do pecado no mundo. Adão e Eva cedem então à tentação da serpente, tomam do fruto que o Senhor os havia proibido de comer e, em desobediência e rebeldia, comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3, 1 a 7 registra isso. O primeiro efeito imediato que o texto nos apresenta, então, é o homem e a mulher se escondendo do Criador, da presença de Deus. O que já aponta, então, para uma realidade que o pecado trouxe para o coração humano, de desejo profundo de fuga da presença do Criador, do Deus soberano. Esse momento da história é o que denominamos ou chamamos de queda, pois o homem caiu do seu estado de santidade e perfeito relacionamento com Deus e passou a experimentar a morte e todas as consequências que o pecado trouxe. O pecado, então, é o protagonista da tragédia humana. Como está escrito em Isaías 59, 2 e 3, o nosso pecado causa separação entre nós e o Criador. Um abismo foi tomado e foi formado entre Deus e os homens. E uma imensa inimizade foi instaurada nessa relação. O coração do homem que antes andava em retidão
e pureza, se tornou totalmente depravado e contrário à vontade de Deus. Registra Gênesis 6:5, Salmo 14, 1 a 3, Salmo 51, 5, Marcos 7, 21, 23 e Efésios 4, 17, 19. A consequência dessa desobediência de Adão e de Eva não poderia ser outra, senão a morte. A morte, primeiro, espiritual. A separação de Deus, onde nosso coração se tornou contrário à vontade de Deus e passamos a nos esconder do Criador. Mas também o pecado trouxe a morte física, pois o pecado afetou o nosso corpo e matéria, e passamos a experimentar a limitação da vida e a morte eterna, pois como inimigos de Deus, fomos todos sentenciados a uma eternidade em condenação. Nosso pecado ofende, querido, a santidade de Deus e nos torna alvos da ira do Senhor. O custo da desobediência é a eterna condenação no inferno. Registra Mateus 25, 41, Marcos 16, 16, João 3, 36 e Apocalipse 21, 8. A nossa condenação ao inferno. A separação eterna. O homem então está perdido. Essa certamente é uma má notícia para a criação. Porém, precisávamos entender o nível da tragédia e da miséria humana para, enfim, compreendermos agora a glória que há na salvação que Jesus nos trouxe. O próprio relato de Gênesis já nos aponta para uma salvação vinda da parte de Deus. Lá em Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Junto com o relato da queda, então, nos é apresentado o plano de Deus da redenção, onde o descendente da mulher vencerá a serpente e que induziu a humanidade ao pecado. Sob a perspectiva, então, de Gênesis 3,15, olhamos para todo o desenrolar da história bíblica principalmente, onde Deus chama um povo para si, no caso o povo hebreu, que foi escolhido para, a partir desse povo, nos dar um redentor, que é Jesus. Jesus vem por meio do povo hebreu. Todas as histórias e personagens que vemos no Antigo Testamento, de alguma forma apontam para a vinda do Senhor Jesus, como aquele que seria o autor da salvação. Em Lucas 24, após a sua ressurreição, Jesus abre o entendimento dos discípulos para compreenderem que toda a Escritura ensinava que o Cristo havia de padecer e ressuscitar ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Lucas 24, 44 a 47 registra. O Evangelho, então, é a vitória de Jesus sobre a serpente, que é o inimigo. É a vitória de Jesus sobre a morte, que foi a condenação pela desobediência. O Evangelho é Jesus devolvendo ao homem a capacidade de ter comunhão eterna com o seu Criador. Vamos olhar um pouquinho no conceito do Novo Testamento, na carta aos Romanos, o que Paulo nos afirma com respeito ao Evangelho. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo descreve o Evangelho de uma forma espetacular. Lemos o capítulo 1 ao 3, o retrato da
pecaminosidade do homem e da sua corrupção. Como é dito a partir do versículo 10 até do capítulo 3 em diante. Não é? 10 do capítulo 3 em diante. Assim diz o texto, no capítulo 3, verso 10 a 18. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha a situação em que Paulo descreve em que se encontra o ser humano caído, desobediente. Preste atenção nisso, querido. Diante dessa realidade, somos convencidos de que não temos justiça própria para oferecer a Deus. E em troca da nossa salvação, não. Nossa única chance é confiar na justiça perfeita do Filho de Deus, que é prometido, que viria e veio a este mundo para resgatar aquele que nele crê. É o que aprendemos em Romanos 3, 21 a 26. Também, quando Paulo escreve ali, ele diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 21 a 26. Note, o texto diz daquele que tem, não daqueles, daquele que tem. Aquele que crê e tem fé em Jesus será justificado. Somos justificados, então, pela fé. E ganhamos paz com Deus por meio do Senhor Jesus. A mensagem do Evangelho diz que Cristo morreu por nós, aqueles que creem, quando ainda éramos pecadores. E que Deus prova o seu amor por nós antes mesmo que pudéssemos manifestar o amor a Ele, conforme Romanos 5:1 e 6-8 descreve. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 5 de Romanos, Paulo faz um paralelo entre Adão e Jesus. O versículo 12 nos diz que o pecado e a morte entraram no mundo por um só homem. Por um só homem. E que essa transgressão, a sua transgressão e desobediência, nos trouxe condenação e juízo. Esse homem foi Adão, nosso primeiro representante, que nos ensinou a não amarmos a Deus. Porém, o que Adão não conseguiu fazer, Cristo, como segundo Adão, fez. Trouxe a graça e a justiça de Deus para o homem, por meio do seu sacrifício na cruz. Esse homem, o segundo Adão, é Jesus, de fato, é Jesus o Cristo, nosso novo representante. Ele ofereceu um sacrifício perfeito e recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Cristo é o segundo Adão que nos ensina agora a amar a Deus. Isto é evangelho. Isto é evangelho.
Por fim, a mensagem do Evangelho convoca o pecador ao arrependimento e à fé em Jesus. Essa grandiosa obra realizada por Jesus só é aplicada em nossa vida quando cremos e colocamos nossa confiança no que Jesus fez por nós na cruz. O Evangelho convida, então, o homem a uma conversão, ou seja, a um pleno reconhecimento de sua pecaminosidade e rebeldia contra Deus, de sua necessidade de um Salvador e mudança de coração, e ao mesmo tempo o reconhecimento de que somos, somente através de Jesus, podemos receber o poder recebemos, aliás, o poder para salvar e perdoar pecados. Somente através de Jesus temos o nosso pecado perdoado. Somente através de Jesus. A partir da conversão, deixamos então de ser escravos do pecado e passamos a ser servos da justiça, mortificando o pecado que ainda habita em nós e cada dia nos tornando mais parecidos com Cristo, até sermos totalmente transformados na eternidade, onde estaremos de fato com Cristo para sempre, conforme Romanos descreve no capítulo 6, versos 17 e 18 e 22. Essa é a boa notícia do Evangelho, meu querido irmão, que precisamos anunciar. A notícia de que Deus manifesta a graça aos pecadores, oferecendo eterna salvação por meio da morte de seu Filho Jesus, que se ofereceu na cruz para resgatar aqueles que creem em seu nome. Olha que coisa bonita. Mas precisamos lembrar também de uma outra coisa muito importante que a Bíblia nos alerta. O propósito principal do Evangelho. Qual é o propósito principal do Evangelho? Ou de evangelizar? Vimos qual é a mensagem do Evangelho. Mas não podemos esquecer qual o seu principal propósito. A mensagem é trazer salvação ao homem. A mensagem é levar o homem a conhecer Deus, o seu propósito de resgatá-lo e tirá-lo da morte eterna. Como aprendemos antes, Deus está salvando o mundo e redimindo a criação por sua glória, ou para a sua glória. A finalidade principal do Evangelho não é a salvação do homem. Notem, mas é a glória de Deus. Efésios 1, 11 e 12 descreve isso. Devemos nos alegrar imensamente quando pregamos a mensagem do Evangelho e conversões acontecem. Porém, nos alegramos também com a glória que é dada a Deus, pois Ele é o autor da salvação e é para Ele que somos resgatados do pecado. Um exemplo de uma resposta bem completa para esta questão seria talvez assim, mais uma vez, a pergunta se faz aparecer, não é? Surge. Será que estamos prontos para responder de forma bíblica o que é evangelho? Temos aqui alguma resposta para esta questão? Sim. Do que se trata o evangelho? Do que se trata de fato o evangelho? A mensagem do evangelho tem relação com o fato de toda a humanidade estar caída em pecado por causa da desobediência de Adão e Eva. Lá no jardim do Éden, eles desobedeceram a Deus por causa dessa desobediência. Então, o pecado entrou no mundo, afetou toda a criação e nos separou de Deus. Uma vez que nos tornamos alvos da sua ira e da sua condenação. Mas Deus, mesmo nos vendo caídos, Ele prepara, através da sua graça e da sua misericórdia,
de acordo com seus planos, ele preparou um eterno plano para nos redimir através do seu único Filho Jesus, que se encarnou e morreu na cruz por amor a nós, para oferecer a Deus Pai um sacrifício pelos pecados da humanidade. Esse sacrifício se torna válido e eficaz na vida daqueles que creem no que Jesus fez na cruz e se arrependem dos seus pecados. E pela fé em Jesus Cristo, esses que se arrependem são justificados e perdoados, tendo seu relacionamento com Deus restaurado e seus corações, pouco a pouco, transformados pela ação do Espírito Santo. Por fim, esses que se tornam discípulos de Jesus têm como promessa a vida eterna. Promessa tal que já se inicia aqui nesta terra, aqui nesta vida, e continuará para a eternidade. É sobre isso, então, que de fato trata o Evangelho. Essa seria uma resposta mais completa, inclusive teologicamente falando, seria uma resposta mais completa para esta pergunta. Mas nem sempre nossa apresentação sobre o Evangelho será tão elaborada como essa. Mas certamente nossa resposta sobre o Evangelho sempre será carregada de versículos e de conceitos que a Bíblia apresenta. Então, precisamos falar algo sobre quem Deus é, sobre o pecado do homem e suas consequências, inclusive consequências presentes e eternas. Algo sobre a obra que Jesus realizou na cruz, sua ressurreição, algo sobre a necessidade que temos de crer em Cristo e de nos arrependermos de nossos pecados para sermos salvos. Falar algo sobre a vida eterna. Podemos falar sobre muitas coisas, mas não falarmos, mesmo que de forma simples, desses aspectos que eu acabei de citar da mensagem, ainda não pregamos o Evangelho de forma completa. Não será pregar o Evangelho de forma completa. Porém, mais do que informação, lembre-se disso, em versículos decorados, devemos responder sobre o Evangelho como alguém que responde acerca de algo que vive, que experimenta e que ama. O Evangelho é mais do que uma filosofia. Ele é poder de Deus que transforma nossas vidas e nos devolve a plena comunhão com Deus. Esse é o Evangelho verdadeiro. Deus pretende nos usar, irmão, independente da forma como a gente fala, do estilo da nossa abordagem ou da estratégia que usamos. O que importa é que a mensagem precisa ser fielmente apresentada e o mensageiro precisa ser fiel à mensagem, como descreve 1 Coríntios 4:2. Bem, para concluirmos a nossa aula de hoje, vamos pontuar algumas questões. Acho que depois dessas várias explicações, conseguimos esclarecer e reafirmar de forma simples o que é o Evangelho. É na palavra de Deus que aprendemos sobre a salvação que vem de Deus. Por isso, não podemos deixar alguma parte do lado ou mudar alguma coisa. Somos mensageiros que carregam as boas notícias e, como bons mensageiros, nos esforçamos para entregar a mensagem sem nenhuma alteração. Certamente, meu querido irmão, o poder e a realidade do Evangelho vão muito além do que se pode descrever em uma única frase. Crer em Cristo é só o começo do que significa ser alvo da graça de Deus e se tornar discípulo de Jesus. É uma incrível caminhada
que começa na conversão, mas continuará para toda a eternidade. Eu quero terminar esta aula, ou este capítulo e esta aula, com uma frase do reverendo Ronaldo Lindório, falando sobre o que é evangelho. Ele define o evangelho assim: o evangelho é o Senhor Jesus. Por isso, falar do evangelho é falar de Jesus. Crer no evangelho é crer em Jesus. Rejeitar o evangelho é rejeitar Jesus. Viver o evangelho é viver Jesus. E amar o evangelho é amar a Jesus. Eu espero que você tenha entendido a aula de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado este momento. Eu quero deixar aqui alguns textos que vão te ajudar, uma lista de alguns textos, principalmente os que estão grifados, que vão te ajudar na compreensão e no melhor entendimento da mensagem do Evangelho. São versículos que também podemos usar numa conversa para explicar mais sobre o Evangelho. Gaste um tempo lendo estes textos, principalmente os que estão aí em negrito, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco da atuação do Espírito Santo, como ele atua na mensagem, na pregação. Que Deus te abençoe e que te dê um dia cheio da presença do Espírito Santo na sua vida. Até o nosso próximo encontro.